Olá pessoal, tudo bem? Bom, trazendo novamente um vídeo para falar de algumas impressões a respeito deste livro que eu concluí a leitura recentemente, Salomão, o Homem Mais Rico que Já Existiu. Estou optando por trazer nesse formato, né? Facilita aí para aqueles que eventualmente não desejam fazer a leitura aí de um texto, né, de uma resenha especificamente. Então tenho optado por trazer esse formato aqui e compartilhar minhas experiências de leitura, principalmente com os amigos e também, né, principalmente os alunos, né, para que de alguma maneira sejam aí motivados, incentivados a ler. A gente tem um país com uma carência de leitura muito grande, então o objetivo é muito mais nesse sentido, beleza? Bom, à primeira vista, né, pelo próprio título do livro, a gente é levado eventualmente a pensar que é um livro de finanças, né? Mas na verdade ele não trata especificamente de finanças, na verdade trata, né, muito pouco. É um livro que vai trazer uma discussão a respeito de comportamento, né? Então o livro aborda, dá dicas, né, baseado no livro de Provérbios lá do nosso ilustre Salomão, né? Então ele dá dicas de como você deve reagir, né, diante de determinadas situações, qual comportamento você deve adotar para uma série de finalidades, né? Então o livro ele trata ali de como você ter sucesso nos negócios, melhorar o seu relacionamento interpessoal, escolher bons sócios, bons parceiros, enfim, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas o objetivo é muito nesse sentido. Bom, então como eu já adiantei, esse livro ele é baseado no livro de Provérbios, né, que é um livro da Bíblia, que é um dos 3 livros, né, bíblicos escritos pelo Salomão. Os outros 2 são o Cantares, né, o Cântico dos Cânticos também, como em algumas bíblias aparece, e o Eclesiastes, né? Então, junto com o Provérbios, são os 3 livros aí que o Salomão escreveu e que estão aí no texto sagrado. Bom, assim, né, contextualizando rapidamente aqui, o Salomão ele foi rei de Israel, né, ele sucedeu Davi, que foi o pai dele. Então o Salomão tem um pouco da sua história contada lá na Primeira Reis, que também é um livro da Bíblia, né? Grosso modo, Salomão ele reinou ali mais ou menos, né, de 966 a.C. até 926, então 40 anos de reinado. E, né, enfim, o principal ponto que a Bíblia relata para nós é que Deus apareceu num sonho para Salomão, né, e, enfim, né, perguntou o que Salomão desejava e Salomão respondeu que desejaria ter sabedoria, né? Então daí, enfim, disso decorreram aí, né, Salomão teve muitas conquistas, né, construiu o templo em Jerusalém, enfim, daí tem toda a história que está lá no livro de Reis lá da Bíblia. Depois, quem tiver curiosidade pode fazer a leitura. Bom, mas enfim, esse livro aqui, pessoal, ele é muito alinhado com outros 2 livros, outros 2 autores, melhor dizendo, que são muito conhecidos, né? Então, esse livro aqui do Stephen Scott, né, do Salomão, ele é muito alinhado com textos do Napoleon Hill e também do Dale Carnegie. Então, quem já leu eventualmente um desses livros, né? O Napoleon Hill tem muitos livros publicados, o Dale Carnegie tem principalmente aquele livro mais famoso, Como Influenciar Pessoas, né, e Fazer Amigos, enfim, né, tem vários outros também, mas, né, o mais conhecido. Então, esse livro aqui é bastante alinhado com esses 2 autores, tá? Então, para quem já leu, sabe do que se trata. É um livro de autoajuda, né, eu pelo menos classifico ele como autoajuda, muito alinhado com esses 2 exemplos aí que eu citei para vocês, tá? Então esse livro aqui é organizado em 15 capítulos, né? Eles vão discutir uma série de temas, tá? Então, dentro desses capítulos aí, né, vão puxar dicas, né, do livro de Provérbios, enfim, para você ter mais felicidade, para você se dar bem em competições, daí aqui lê essa competição, o seu trabalho, outros tipos, né? Atividades, né, para que você tenha sucesso extraordinário, enfim, tem uma série de capítulos aí, são 15 capítulos em que são pescados ensinamentos do livro de Provérbios e aplicados ali para você ter uma melhora na sua vida pessoal, vida profissional, etc. Então a estrutura do livro é muito nesse sentido, tá? Daí, claro, ali ele vai falar da sua vida pessoal, da sua vida financeira, da sua vida amorosa, né, essas dicas, né, vindas lá do livro de Provérbios,
Então ele aborda, né, esses ensinamentos aplicando a vários campos diferentes aí da sua vida, tá? Então, claro, é um pouco nesse sentido que é a construção da obra, tá? Por exemplo, o livro vai falar dos benefícios de você ser diligente, né, que, né, são todos esses temas que eu estou falando aqui estão lá no livro de Provérbios, tá? Mas ele vai falar dos benefícios da diligência, dos benefícios da honestidade, dos benefícios do planejamento, de você desenvolver boas parcerias, e vai, né, mostrar também com base não só no livro de Provérbios, né, também, mas com base na experiência do autor, como você seleciona bons parceiros, bons sócios, enfim, né, na sua vida amorosa, bons parceiros também de relacionamento, etc., né? Então, muito nesse sentido de benefícios de determinadas condutas, né, que você tenha e como eles podem beneficiar a sua vida. Vai falar também de prejuízos de determinadas condutas que você tem, por exemplo, os prejuízos de você ser arrogante, extremamente egoísta, ter preguiça nas suas atividades profissionais, enfim, né? Então, sempre, de novo, né, linkando lá com o livro de Provérbios, vai dar dicas e conselhos de, por exemplo, como uma boa comunicação pode contribuir para a sua vida pessoal e profissional, como você vai lidar, né, como você deve lidar com base no livro de Provérbios, com adversidades da vida, com críticas, etc. Então, enfim, a construção do livro ela é muito nesse sentido, né? Uma série de dicas, claro que o livro ele tem um texto corrido, né? Mas é nesse sentido, de oferecimento de dicas alinhadas lá com o livro de Provérbios, de como você pode aplicar na sua vida pessoal, profissional, amorosa, etc., com mudanças aí de comportamento. Então, na minha opinião, o livro ele fala mais de comportamento do que qualquer outra coisa. Assim, eu não gosto muito de livro de autoajuda. Na verdade, quando eu comprei esse livro aqui, eu não imaginava que ele fosse de autoajuda. Claro que deveria ter lido a descrição, né? Não li a descrição do livro. Eu esperava que fosse algum livro relacionado à história de Salomão, enfim, né? Alguma coisa mais da vida pessoal dele. Mas quando eu comecei a leitura, vi que era um livro de autoajuda. Resolvi encarar a leitura, um livro muito, né, um livro muito fininho, vocês podem ver aqui, né, o tamanho do livro é pequeno, a leitura foi muito rápida, né, mas eu pessoalmente não gosto desse tipo de livro. No entanto, o fato de eu não gostar desse tipo de livro aqui não significa que eu julgue ele desnecessário. Pelo contrário, eu acho que, né, 90, 95% da população brasileira deveria ler esse tipo de livro aqui, né, Napoleon Hill, né, Dale Carnegie, pelo menos umas 2 vezes por ano, porque no geral as pessoas tomam decisões financeiras muito ruins, as pessoas tomam decisões na vida pessoal de forma muito equivocada. Então esse tipo de conselho aqui, né, uma vez que ele entre na cabeça, né, de quem faz a leitura e contribua, né, para um melhor processo decisório, eu acho que já é válido. Então, acredito que as pessoas deveriam ler mais esse tipo de livro e muitas decisões erradas seriam tomadas de maneira correta. Mas, enfim, é sempre a mesma história, né? Por isso que eu falei que não gosto. Pessoalmente, não gosto por conta disso. É sempre o mesmo princípio, a mesma linha de raciocínio nesse tipo de livro. Resolvi fazer a leitura, principalmente por ser um livro vinculado à Bíblia, né? Mas é um livro de autoajuda clássico, tá? Embora tenha esse diferencial alinhado com o livro de Provérbios, mas é um livro de autoajuda. Bom, em termos de tamanho, né? Já mostrei para vocês, é um livro de 175 páginas. Eu pessoalmente li ele em 10 dias, com uma dedicação diária de meia hora mais ou menos. Então, é um livro muito rápido, uma leitura muito simples, um livro muito leve, a leitura com, né, nada de termos difíceis, enfim, uma leitura muito simples, né? Qualquer pessoa tem condições, né, perfeitamente de encarar a leitura. Eu dei uma nota, né, aqui ousando atribuir uma nota ao livro, dei uma nota 8, né? Principalmente por esse alinhamento com o livro de Provérbios, mas, enfim, né, é um livro de autoajuda clássico, com nenhum grande diferencial em relação à maioria deles. Beleza? Bom, pessoal, mas é isso. É um livro bom, simples. Acredito que quanto mais pessoas leiam esse tipo de livro, melhores decisões podem ser tomadas, né? Deixo aqui a dica para vocês, recomendação para que façam a leitura aí, enfim, né? Um livro que pode contribuir aí com a vida de vocês, processo decisório, etc. E, né, acredito que
ninguém tem nada a perder, mesmo sendo de autoajuda, né? Mas o livro tem sempre a oferecer alguma coisa para quem faz a leitura. Beleza? Bom, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Qualquer questionamento, enfim, né? Quiserem trocar ideia sobre o livro, também entre em contato. Pelos comentários aí eu respondo o mais breve possível. Beleza, moçada? Então fica aí a dica de leitura do Salomão, o homem mais rico que já existiu. E a gente se encontra num próximo vídeo. Valeu, um abraço, até mais.